Temos hoje mais um Caminhando, uma conversa sobre o Evangelho deste domingo e que eu tenho a felicidade de ter cada domingo aqui com meu irmão Darlan Oliveira, de Salvador. Darlan, bem-vindo. Muito obrigado, Marcelo. Salve, salve, povo de Deus. É sempre uma alegria estarmos aqui, né? Caminhando, refletindo e estudando, né? Aprendendo sobre o Santo Evangelho. A igreja celebra hoje a festa de todos os santos e santas. É a festa na qual agradecemos a Deus por pertencer a essa comunidade dos santos e santas e escutar de novo o chamado divino para a santidade que hoje toma forma diferente de outros tempos. Que sentido tem esta celebração para a nossa realidade hoje, Marcelo? Pois é, Darlan, você acabou de dizer que hoje essa festa toma um sentido diferente. Qual é o sentido? Quando eu era menino, ou mesmo jovem, muitas vezes as pessoas falavam em Todos os Santos de duas maneiras. Ou uma festa para os santos não canonizados, quer dizer, então tem a festa de São Pedro, de São Paulo, de São Antônio, de São João, e aí a festa dos santos que a igreja não canonizou, mas são santos, seria essa. E eu entendi assim. Ou então uma festa que junta os santos canonizados. Essa festa é maior. No credo, todo credo, a gente diz assim, creio na comunhão dos santos. Todo cristão reza isso. Então, o que é que quer dizer isso? Que a santidade ela é construída em comunhão. Que assim como no vírus contagia, a gente usa máscara para evitar o contágio, mesmo de pessoas que se queiram bem, a fé, o amor solidário, a esperança, a santidade também contagia. Também se propaga por atração. E então a gente celebra essa comunidade dos santos, das pessoas santas, e também da comunhão, quer dizer, que alegria a gente ter em comum tantos bens, o bem que você faz, a solidariedade que hoje se pratica no bairro. Eu que não estou podendo ir lá porque estou preso na minha casa, eu recebo bênçãos por causa daquilo, entendeu? Quer dizer, aquilo me faz bem a mim, que estou aqui na casa preso, saber que meus irmãos e irmãs, de certa maneira, em meu nome, quer dizer, na comunhão dos santos, estão dando comida, distribuindo água, distribuindo máscara, cuidando das pessoas. Então é isso, Darlan. Muito bem. Normalmente, Marcelo, é mais comum, né, a gente falar de alguns santos, como São José, Santo Antônio, Santa Rita, digamos assim, que são os mais populares. E aí fica a impressão de que a gente não valoriza um coletivo, o fato de haver um coletivo de santos e santas, e a gente celebrar todo esse coletivo. O que significa isso? Como a gente pode traduzir isso? Numa sociedade que valoriza muito o individualismo, cada um por si, a competição, quem é maior, quem é menor, quem é melhor, quem é pior. Então é muito importante dizer a santidade é outro modo de vida, é outro estilo, é outro jeito. E ninguém é santo isolado. Maravilha. A gente não falou no início, como de costume, né? Mas nessa festa de hoje, as comunidades leem o Evangelho das Bem-aventuranças, que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, os versículos de 1 ao 12º. Aí a pergunta seria, isso significa que os santos e as santas são estes bem-aventurados dos quais esse Evangelho fala? De certa maneira, claro, né? E não só os santos que estão no céu, mas o santo que é você, Darlan, que é a nossa querida Rejane, que é a diretora do programa, que são todos nós. Quer dizer, todos nós somos chamados e, de certa maneira, vivemos, porque se a gente falar os bem-aventurados como assim, muito irreal, muito heróico, é uma coisa assim tão séria, tão rara, então não adianta. Quer dizer, o que Jesus está dizendo é
se você está lutando por justiça, do jeito que você é, se você está vivendo uma vida lutando, né, para ser pequeno, para ser pobre, para vencer em você aquela ânsia de ser maior do que os outros, você luta contra isso. Então, você é bem-aventurado. Antigamente, as Bíblias usavam a palavra bem-aventurado. Aventurado quer dizer feliz, né? Então, muito feliz. O padre André Churraqui, que é um judeu, ele descobriu que na língua hebraica a palavra que é usada por Jesus e que está no grego do Evangelho significa para frente, quer dizer, adiante, vamos andar, avante, quer dizer, muito bem, né? Quando eu digo assim, muito bem, vamos para frente, né? Então, a bem-aventurança significa isso. Sabe, Darlan, no hebraico, a palavra doença significa, sabe o quê? Andar em círculo. Então, quando você anda em si, quando você não vai para frente na vida, você está doente. E quando você vai para frente, aí você está sadio, está sano, está santo. Tá certo? Muito bem. É muito interessante essas verdadeiras aulas que a gente acaba recebendo nesse processo não só de tradução, mas de entendimento do Evangelho. As comunidades do Evangelho ainda viviam em um mundo no qual as infelicidades da vida eram atribuídas ao fato de que Deus teria esquecido essas pessoas ou até por alguma razão condenado à pobreza, né? E a infelicidade e a tantos outros malefícios. O mundo as considerava mal vistas e mal faladas. É como se, em outros momentos que a gente já falou, né, da leitura ao pé da letra, que acredita e vive um Deus cruel, carrasco. Jesus subverte esse pensamento e deixa claro que é o contrário. São justamente essas pessoas que o Pai considera as bem-aventuradas, as que assumem essa pobreza, os empobrecidos, como opção de vida, as que são pequenas, as que são humildes, as que trabalham pela paz, etc. Pois é, Darlan, esse é o critério da santidade para Jesus. É uma santidade social e política. Portanto, a santidade para Jesus pode ser, por exemplo, alguém do MST que ocupa uma terra devoluta, juntos, né, e que luta para aquela comunidade todos terem terra juntos. Ele pode não ter fé, ele pode não ser católico nem protestante, ele ou ela, né, podem ser pessoas, por exemplo, com defeitos, que todo mundo tem, eu tenho um defeito, você tem outro, e é assim. Mas pelo fato de estar vivendo essa luta pela mudança do mundo, Jesus diz, são santos, são bem-aventurados. Deus dá dignidade, da sua força, da sua bênção. Por exemplo, aos educadores e educadoras que não aceitam o desmonte da educação promovido pelo atual desgoverno brasileiro, né? Então, é isso. E você, Darlan, o que é que diz? Acho que você trouxe um gancho aí muito, muito forte, Marcelo, muito interessante, que quando você traz essa ideia dos educadores, né? Puxando os educadores para a atual situação do país, a gente fica muito preocupado com a situação atual. E quando a gente analisa esse Brasil, Deus, através desse evangelho, Deus nos confirma que os bem-aventurados, as bem-aventuradas, são essas pessoas que ousam assumir a causa dos pobres, a causa dos injustiçados, né? A causa dos excluídos e das excluídas, né? A causa dos LGBTs, e se consagram a ensaiar uma nova forma de organizar a vida, de organizar o país, o mundo, né? Então é isso, no meio de todos os nossos problemas, fragilidades, mesmo contradições que eu e você temos na vida, nós vamos testemunhando o reino divino no mundo. Deus vai realizando o seu projeto de justiça e de paz. Isso é que faz da gente ser bem-aventurados, Darlan. Com certeza. É bom que essa festa de hoje nos fale de uma multidão,
né, tanto de santos e de santos. Nosso profeta Dom Helder Câmara dizia que somos as minorias abraâmicas, e porque a gente faz como Abraão, Deus nos torna capazes de gerar esse novo mundo do qual falamos. Você falou de Dom Helder Câmara, meu querido mestre. Vamos lembrar do Pedro Casaldáliga, outro profeta muito querido, que há poucos meses nos deixou, e ele nos deu como herança uma versão desse Evangelho das Bem-aventuranças. Comece a recitar para nós, Darlan. Vamos lá. Felizes são os pobres e as pobres em espírito, e aqueles e aquelas que compartem com os pobres os riscos e a esperança, porque eles e elas têm um reino em suas vidas. Contrariamente a toda a propaganda de produtos que dão felicidade, felizes as pessoas aflitas, que choram, porque sentirão em suas cruzes a ternura de Deus, que é Pai e é Mãe. Felizes os que sabem vencer-se na conquista de uma mansão diária. A terra será deles. Felizes as pessoas que são justas e buscam a justiça, a defendem e a forjam, e sentem fome e sede da justiça do reino. O reino saciará a sua utopia. Felizes os que têm misericórdia e não deixam passar o sofrimento sem achegar-se de quem sofre, e nele derramar-se no óleo e no vinho. Eles encontrarão misericórdia. Felizes as pessoas que trazem um coração sincero, que têm um olhar limpo. Mesmo na noite escura, eles e elas verão a Deus. Felizes do Deus da paz, irmãos e irmãs, daquele que é a nossa paz. Felizes os que lutam em paz pela justiça, os construtores da estranha paz do reino. Deles e delas é o Shalom, o Axé, a paz. Felizes vocês todos, perseguidos, perseguidas por causa da justiça, nas lutas pela terra do campo e da cidade, nas lutas do trabalho, nas lutas pela vida. Felizes vocês, profetas, profetisas, malditos do sistema, pichados pela ordem, jogados no escanteio do templo e do pretório. Felizes, alegrem-se, o reino já é de vocês. Felizes são os pobres, os meus e minhas pobres, os herdeiros e herdeiras do reino. Que beleza, hein, Darlan? Que maravilha o nosso querido Pedro se superando sempre, nos dando lições, né, de amor, de carinho e de bem. Um grande abraço para vocês, um bom domingo, uma boa semana e continuamos juntos caminhando. Beijo no coração e a gente segue caminhando. Lindo domingo.